né, de nosso estudo de EDPs não lineares e contrastando com quase lineares. Eu hoje vou mudar um pouquinho a ordem de quem tem notas, só um pouquinho. Como a gente vai ter minha viagem e tal, hoje eu vou falar sobre a Econal, mostrar como é que é a Econal, para a gente ter um problema concreto, como é que sai da equação da onda. E depois a gente volta e faz alguns, na quarta-feira, faz alguns dos exemplos que eu vou pular. Então a gente viu que, saindo dessa EDP daqui, né, onde essa EDP escrita assim, a gente, então, partindo desta EDP, usando argumentos geométricos, dentre outras coisas, chegamos ao seguinte sistema de EDOs características. Dx, será que eu consigo escrever aqui? Vou dar um jeito, sem escrever pequeno demais. Dx, d tal, igual a f de p, dy, d tal, igual a f de q, dz, d tal, igual a pf de p, não é isso? Pf de p mais q, f de q, e aí eu continuo aqui, e mais, de certa maneira, para a gente poder fechar, que a gente tem novos jogadores, novas pessoas, né, novos objetos entrando na jogada, que é o P e o Q, que a gente precisa saber lidar com eles. Então, a gente conseguiu chegar à característica, a equação característica, perdão, para esses objetos, que é isso, menos P f de u, dq de tal, igual a menos f de y menos de q, f de u, tá? Então, como lembrete, tivemos que agregar mais duas EDOs, lembrete, devido ao cone de Monge, no sentido de ambiguidade, nesse momento, de direção características tangentes à superfície integral. Né? Então, nesse aí eu peço esse objeto novo, que eu falo, que é um objeto assim, eu desenho, porque se eu desenho mais fácil, que eu faço assim, parece ter uma seção circular, não necessariamente precisa ter. A gente vai ver um exemplozinho, né, que não tem, já agora. E o que eu falei brincando, que isso aqui é como se fossem as varetas, que são os geradores aqui desse cone, as varetas desse guarda-chuva, que fecha quando eu passo daqui para cá, por isso que nessa diferença entre quase linear e não linear, essa que eu chamo de ambiguidade, e muitas vezes até a gente vai terminar com ambiguidade, em alguns casos você vê que fica aqui, ok, pode estar indo para lá assim ou para cá assado, enfim, mas aqui em princípio tem infinitas possibilidades, e a gente fecha isso com o que a gente vinha fazendo na aula passada, né? Agregando o P e o Q, que isso tem a ver com a direção normal ao plano tangente. Quando a gente fala em plano, eu depois sair daqui da sala com isso na cabeça, quando eu falo em plano é sempre um objetozinho aproximando a superfície suave, na vizinhança do P, né, do P0. E essas varetinhas a gente vai meio que escolher uma, ou talvez duas, mas tem casos que a gente escolhe uma, a gente vai ver o plano, a gente vai começar a ver caso concreto com isso. Vou falar sobre a Econal, porque vou começar um pouquinho, os exemplos estão aqui, pulo, e depois a gente volta semana que vem para poder um pouco botar a mão numa coisa aplicada. Né? Eu mesmo estou sentindo falta de te mostrar a aplicação, e depois eu volto
com essas equações que não tem, em princípio, muito significado aplicado. E aí a gente parou no seguinte ponto na aula passada. Eu fiquei com a sensação que, na verdade, eu prometi que ia voltar, e talvez não precise, que era como é que, não sei se ficou claro, como é que eu achei esse campo daqui, né? Que foi basicamente fazendo derivada total daqui, usando esses carinhas daqui, usando suavidade. O que é suavidade? Então, estou repetindo aqui, tipo conversa de corredor. Se servisse, ótimo. Se não serviu, aí eu volto, que é P de X, P de Y, perdão, que aparece quando ele tem umas derivadas totais, né? Quando eu faço derivada total, vai aparecer em Y, né? Derivada total, enfim, aparece X, Y, que eu faço derivada total em U, se eu não me engano, né? Não era em U. Agora me deu um branco. Era... Não, derivada total em X e Y, está aqui na minha cara. E aí aparece P de X, P de Y, Q de X, Q de Y, e aí a gente usa também o fato que isso está na minha memória, que P de Y é igual a Q de X. Que os dois são U de XY. E tendo suavidade, né, você pode trocar, não há diferença. Então, fazendo isso, você faz a limpezinha e chega nisso daqui. Por quê? Também conversa de corredor, né, vem voltando, né, na memória, porque eu fiz isso para me livrar de quando eu calculei a derivada desses objetos aqui, que aparecia P de X, Q de X, que são derivadas de ordem mais alta do que a própria equação. Eu quero me livrar desses caras, ficar tudo em primeira ordem. E aqui tá tudo em primeira ordem. Tá bom? Precisa voltar ou não? Acho que não, tá aqui. Eu falei, deixa eu fazer rapidinho para continuar na aula que vem, mas acho que foi. Né? Falei, quando eu vi, era mais fácil que minha memória lembrava. Então, a gente tem essas equações características, e que eu também chamo a atenção de vocês, se isso aqui for A de U, X, mais B de UY igual a C, isso aqui vai dar o que a gente tinha antes, quer dizer, quando volta para, né, consistência com quase linear. Então, vamos, deixa eu falar mais umas coisinhas, que a gente ainda precisa porque o problema não acabou, e aí fazer exemplo. Né, fazer um exemplozinho, só para a gente ver um cone não circular, e depois vou fazer a modelagem assintótica, uma argumentação rápida e rasteira assintótica, de uma coisa que provavelmente mais adiante, espero, nas novidades do curso, falar um pouquinho mais de detalhe, mostrar como é que assintoticamente a gente tira da equação da onda, em duas dimensões, a equação da econal, para depois começar a resolver a econal, começar a entender que cone de luz, essas coisas todas. Tá? Esse é o plano de navegação, digamos assim, no assunto. O que está faltando aqui? Vamos ver se vocês lembram. Que eu fiquei devendo. Falei, qualquer coisa eu falei, vou voltar para recalcular isso aqui que eu achei que foi rápido. Mas depois não é tão rápido. Mas tem uma coisa que eu ainda não acabei no meu problema característico. O que vocês sentem falta? Eu perguntar isso para vocês agora, não deixa de ser um exercício de um pouco de memória. Tudo bem que o assunto está fresco na cabeça de vocês. Vocês são mais jovens do que eu, memória é melhor. Então, de repente, lembro a aula passada melhor do que eu. O que falta do problema por causa, dando dica, por causa da inclusão de novidades, de dois objetos novos, P e Q. Isso aqui é uma EDO, e é uma EDO no problema de Cauchy, que parte de quê? De uma curva inicial. Tá? E seja y tempo ou não, e na econal a resposta é não, para que eu fique falando que eu tenho um pouco o hábito de falar em y como tempo, na econal não é. E por isso que eu quero um pouco parar com a abstração, fazer uma aplicação e depois voltar, porque eu acho que é saudável. A gente, né, ajuda a botar em coisas concretas para a gente visualizar. O que está faltando aqui? Em termos desse nosso problema de valor inicial, seja y, tempo ou não, para a gente sair da curva inicial. Ailton, quer falar alguma coisinha? Pode falar errado, não tem problema nenhum. Condições, né? Condições iniciais. De quem? De P e Q. Os outros eu já tenho. Certo? Então, na minha curva inicial, ou variedade, se estiver assim, em dimensão maior, isso aqui a gente já tem. Mas quem é P de S e Q de S? E tem toda uma visualização, que aí é bom, que eu acho, pelo menos, quando eu posso visualizar as coisas, ajuda, visualização de esses dados iniciais entrarem na jogada. Então, o dever de casa desse pedacinho daqui é qual a condição inicial
correta ou consistente com os outros dados e com a EDP, consistente barra correta para P e Q, que ninguém me deu, mas com o que me foi dado, e com a EDP e com a informação, eu consigo cozinhar isso, consigo tirar isso daqui. Então, essa é a pergunta. Eles não podem ser arbitrários, né? Não posso, senão a coisa fica mais... Enfim, pode dar mais problema aí. Então, os valores para PQ, né? Então, PGS e QGS não são dados explicitamente, né? Dado para a gente explicitamente. Implicitamente porque eu vou ter que arrancar ele de dentro da informação que eu tenho e de forma coerente. Então, sabemos o seguinte. Então, na nota, sabemos que esses valores são tais que duas coisas devem acontecer, tem que acontecer. Eu não sei quais são esses valores, mas tem que ser. Então, daí eu vou tirar e a gente vai fazer um exemplo que vê que, em muitos casos, sai disso mesmo. Não tem. Primeiro, isso eu sei, né? É o que eu venho chamando da EDP inicial. Né? Meu apelido, o Fritz John, acho que não chama isso Initial PD, mas eu chamo para ser, né, compacto. Né? Então, a EDP inicial, que é a EDP avaliada ali na curva inicial. Então, isso tem que acontecer. Né? Porque está ali. Então, isso aqui, deixa eu lembrar nossa terminologia também, para quem está vendo isso, EDP inicial. Beleza. Assim como eu preciso também do seguinte, dessa condição daqui, que eu vou escrever no quadro menos por extenso do que nas notas, para forçar a pensar um pouquinho, mas está nas notas, então está no livro, segurança para vocês, para depois parar e pensar um pouquinho mais, mas vou indicar aqui, vou dizer o que está acontecendo. Então, que condição? Então, posso fazer essa pergunta para vocês? Que condição é essa? O que essa condição está dizendo? Geometricamente falando. Tá? O que essa condição está dizendo? Deixa eu dar um golinho d'água, né? Continuo, estou cada dia melhor, mas... E hoje fiz até um exame hoje de manhã, tá uma coisa que eu tinha mais medo, que tinha alguma coisa ido para o meu pulmão, e meu pulmão está limpo. Mas a única coisa ruim é que eu estou começando hoje a minha terceira rodada de 2 semanas com o meu terceiro antibiótico. Então, a coisa não está muito boa, mas pelo menos no meu perigo de vida, eu acho que o curso deve acabar. A gente deve chegar ao final, porque está fazendo a pneumonia, tem viagens, pulmão está bom, também que ruim daqui para cima, só um pouquinho de infecção aqui. E o médico mandou segurar a voz, hoje estou conseguindo, mas daqui a pouco eu me empolgo e esqueço, mas tem que tentar segurar, a energia está voltando. Enfim, o que aquela segunda condição ali quer dizer? Ó, vou fazer um rascunhozinho, então vou botar um pouquinho que está nas notas. Né? Isso aqui, ó, botarem... Cadê as cores? Não sei se todas são visualizam bem no vídeo. Deixa eu botar aqui em laranja, que eu acho que vai dizer. Isso aqui, ó, não é a mesma coisa que isso? DZDS está aqui. O sinal de menos está aqui. Então, isso está dizendo que isso aqui é um vetor tangente ao gama, na parametrização do gama, tangente ao gama, e esse cara é ortogonal ao gama, óbvio, e, mais importante, que a gente falou na semana passada, que tinha um desenhozinho assim, ó,
Isso aqui é o meu plano, que é a tangente. E o vetor normal do plano, se eu pensar em plano, lembra quando eu fiz envoltórios dos planos e tal? Enfim, isso aqui é a normal do plano, certo? Então, estou dizendo que é a normal do plano, essa condição, como o plano está aqui. Essa aqui é a minha superfície inicial, minha superfície integral. Tem a curva inicial, tem um plano tangente aqui, então a normal do plano tem que ser normal, a curva é gama inicial, certo? Então é isso que essa condição está sendo dita, e essa condição, terminologia, né, do livro, do Fritz John, usada é a condição, e já vou fazer um desenho para dizer por quê. Condição da faixa. Né, em inglês, no livro do Fritz John, strip condition. Tem uma faixa. Por quê? Porque eu vou ter, então, eu vou fazer esse desenho, eu vou ficar fazendo desenho aqui, né, mas eu vou ter só para indicar, para já ir vocês alimentando a cabeça. Eu tenho uma curva inicial gama, vários planozinhos de tangente de superfície integral ali, devido a isso aqui, e aí, se eu meio que ver, eu penso um pouquinho como se fosse uma de escaminhas de peixe, né? Os planos, um assim, facetadinho do lado do outro, formam uma faixa, né? Na curva inicial, e evoluir a IDO, agora, eu vou fazer esse desenho para vocês, vai ser pegar em cada plano desse, que se chama tecnicamente elemento de plano, é como se fosse uma aproximação numérica da superfície. Em cada elemento de plano, que está sentado aqui no P0, por exemplo, e se eu imaginar que a minha curva inicial está aqui, eu vou agora com a IDO característica evoluir uma nova faixa que sai dessa, e essas novas faixas vão construir localmente uma aproximação da superfície integral. Agora, com essa novidade, eu tenho esse plano. Então, vou ter, em princípio, como se fosse uma superfíciezinha, se eu aproximasse pelo plano, escamada. Mas é claro que, né, a envoltória do tangente, tudo isso é uma coisa lisa, que é a superfície integral. Porque o plano é uma aproximaçãozinha local para poder visualizar a geometria disso que eu estou falando. Já vou fazer esse desenho de qualquer maneira. Tá? Então, daqui, resolvendo, a gente vai fazer uns exemplozinhos, resolvendo, talvez pode ter problemas, deve sair PDS e QDS. Note que isso eu sei, que é como se fosse a galinha, F', G', não sei. Isso aqui é linear, mas aqui eu tenho uma condição não linear. Né? Que eu sei e não sei e quero daqui tirar desse sistema. Tá? Então, essa é a condição da faixa. E aí, no comecinho das notas, eu falo alguns comentários, e aí vou desenhar essa condição da faixa, ver quais comentários que eu vou falar. A gente vai ter... né? Então, vou botar como observações. Falar aqui, vocês, né? Por favor, tudo que eu falar, por favor, critiquem, e no tempo de vocês pensam, que agora a gente fala assim, não, acreditei e tal, mas não. Então, temos... né, 5, vamos pensar que temos 5 EDOs para X, Y, Z, P e Q, com 5 condições iniciais, né, supondo, né, condição da faixa, OK, né, a gente resolveu, e ainda, como antes, os dados devem ser tais que, antes de mais nada, dxds fp menos dyds fq diferente de zero. É o jacobiano. No caso quase linear, isso aqui é A, isso aqui é B, é aquele jacobiano. E aí eu faço um desenhozinho que eu fiz depois, nem sei se aparece na Xerox, se você é bom para eu conferir, nessa página aqui, não está, que é um desenhozinho meio assim. Isso aqui é para a gente poder inverter o nosso sistema de coordenadas. Não resolve tudo, mas está para começo de conversa, né? Isso aqui é para a gente meio que poder passar de... né, isso aqui está relacionado com ida e volta para S tal. Certo?
E quando a gente tem cáustica, tem um desenho, por exemplo, um exemplo pode acontecer de cáusticas, que a gente viu aquele desenho, e eu fiz o meu desenho assim, aqui nas notas, é que a gente pode ter, né, se tiver uma cáustica, ela é meio que um envelope, lembra a cáustica, o fundo da piscina, aquele problema geofísico, pode ser um problema meio que assim, ó, por exemplo, isso aqui é uma caricatura de uma possibilidade. Então, é envoltória de várias. Então, a gente tem problemas, tá? E certamente aqui a gente vê que a gente não consegue meio que. É como se o nosso sistema de coordenadas localmente ficasse meio que grampeado, amassado e, né, você não consegue desfazer. Então, em caso de cáusticas, esse é um pouco do problema, essa curva, né, também chamada de curva focal. E aí eu chamo a atenção aqui nas notas, para vocês darem uma olhada, porque a parte que eu pulei, né, quem quiser ver isso tem nas notas, tenho quase certeza das notas, a parte mais didática, ou seja, passo a passo, tirei do Zoderer, é um apêndice, pelo menos na minha versão do Zoderer, que é uma edição um pouquinho mais recente do que tinha na biblioteca, eu tenho certeza que na biblioteca tem duas versões, a mais antiga e a mais moderna. Mas nas notas aqui, dá uma olhadinha que essa condição aparece na parte de envoltórias também, na página das notas que eu chamo de EDP 36. Tá? Essa condição daqui, perdão. Não. Desculpa. Se eu escrever essa condição assim, que não deixa de ser a mesma coisa, mas se a gente pensar em termos de sistema de características. Perdão, eu fiz uma baguncinha aqui, né? Na verdade, é isso aqui que está no EDP 36. Né? Quando isso aqui é igualzinho, a gente tem não consegue fazer. Então, para a curva característica ser curva inicial ser característica ou não. Ou ser uma cáustica. Né? Porque quando tem a cáustica, meio que vai sair na tangente batendo nesses pontos. Tá bom, então deixa eu fazer um desenho que eu gosto muito, que eu já falei, mas que a mim, quando eu fiz esse desenho pela primeira vez, eu falei, acho que entendi o que está acontecendo. Agora, tenho certeza que vocês já entenderam. Realmente sinto que já tem, mas o desenho realmente é ilustrativo, vamos ter certeza que a gente está com isso certinho, e aí eu vou fazer uns exemplos. Que é o seguinte, pega uma curva aqui assim, tá? Que seria a nossa curva inicial, gama. Tá? E aí o desenho agora é o seguinte, né? Eu já falei aqui desenhando no ar, mas a minha eu estou desenhando tamanhos diferentes, os planos, elementos de planos, porque são pequenininhos, então não importa. Então, eu tenho um ponto aqui, tá? Tenho uma normal, né? Tenho outro ponto aqui, tenho outra normal, um pouquinho diferente, tenho outro ponto aqui, tenho outra normal. Então, né, o desenho os ângulos também esquisitos, mas acho que dá para entender, visualizar. Então, essa é a minha curva inicial. Se eu estou nesse ponto aqui, eu chamo esse ponto aqui, deixa eu dar o nome desse aqui para ele de P0, que é um ponto P, PXYZ, em cima da curva inicial. Daí eu chamo de P0, né? Então, nesse ponto daqui, eu tenho que P0 é XY, Y0, Z0, que então vai ser F de S0, G de S0, H de S0, é esse ponto. Escolhi um ponto arbitrário, mas está lá, né? E o N, vou chamar de N0, então só para, né, na nota nem botei isso, mas deu vontade de botar agora porque para ficar coerente, é P0, Q0, menos 1. Esses dois carinhas aqui, esses dois objetos, representam essa figura. Né? Com isso aqui, eu tenho um elemento de plano,
essa paletinha, né, achurada ali na curva e que vai me dizer. Então, por isso, a condição, sai o nome? Condição da faixa. Certo? Porque eu tenho uma faixa inicial formada por essas paletinhas, por esses quadradinhos meio que ladrilhando essa curva com os ângulos. E aí, então esse aqui é o ponto S0. Quando eu resolver o sistema característico, né, bem, asterisco está aqui, mas enfim, eu tenho que esquecer isso porque senão, coitado, o vídeo tem que ficar indo para lá e para cá. Então, resolver o asterisco, deixa eu botar daqui, ou então daqui mesmo. Agora eu escrevi muito, né? Vou botar um pouquinho por cima, espero que fique visível. Então, resolver o sistema característico é resolver uma órbita que sai daqui. Então, sistema característico em P0, ou, se quiser, ou em S0, no valor do parâmetro que corre ao longo daquela curva, nesse nosso caso, unidimensional. Né? E aí, resolver a EDO característica, né? Assim, sistema característico em P0 ou em S0, e vou botar entre aspas, porque não necessariamente é tempo, mas só para dizer que a gente vai sair evoluindo em tal. Então, conforme tal avança, pode ser tempo ou não, aí quando não é, né, eu estou pegando esse elemento de plano e estou vendo como é que ele varia no tempo. Então, num próximo tempo, vou fazer aqui por cima, tentar sem bagunçar demais a figura, eu vou ter aqui o próximo, né, próximo elemento de plano, que nesse estado, se ele estiver centrado aqui nesse ponto laranjinha aqui, ó, significa que sair desse ponto para cá, depois de um incremento, pensar em termos numéricos, acho que todo mundo consegue imaginar isso, né, de forma discreta, depois de um delta tal, estou aqui, e nesse delta tal, que é, né, é S0 delta tal, o S0 indica que ADO eu estou olhando, é a parametrização da família de ADOs, S0 começou de lá, tem uma órbita só para cada S0, para cada S, então no S0, e nessa órbita, depois de delta tal, o meu elementozinho de plano mudou, deslizou para uma curva suporte, e também ele pode estar fazendo isso, né? Ele pode, o desenho animado é esse. Está aqui, ele desce, e ao mesmo que ele desce, ele pode rodar. Quem está controlando isso? As duas novas equações que a gente agregou, que é a de P e Q, porque a normal desse plano é sempre PQ menos 1, por definição de superfície integral. Certo? Então, a dinâmica é essa, para aqui para a curva integral, e ali pode sair, está fazendo aqui, e, né? Então, é assim que a gente visualiza geometricamente, que é aqui, aquelas EDOs ali, e essa nossa construção toda. E eu acho que é isso que eu tenho para falar. Sim, e isso aqui, falta nomenclatura, mas se eu não tivesse falado e vocês vissem no texto, não ia ter surpresa nenhuma. Isso se chama faixa característica. Certo? Que é a faixa que vai sendo construída ao longo, na direção característica. E tudo que é faixa é simplesmente a característica mais o elemento de plano. E o elemento de plano apareceu por causa da ambiguidade. E a ambiguidade apareceu por causa, ou é meio que sinônimo na minha cabeça do Conde de Monge, que apareceu por causa da não linearidade. Né? Então, a história vê como é que no começo é muita informação, é normal, assim, mas depois vai concatenando e vai ficando mais, é só isso, e resolvendo o problema, esse só isso fica mais natural. Né? Então, olha só, eu acho que eu nem vou escrever o que está na próxima folha das notas, mas deixa eu ler, só para dizer, eu mesmo ver que eu não estou pulando nenhum dos comentários, porque os comentários eu fiz. Olha o que eu estou falando. A superfície integral Z, que é igual a U de XY, pode ser imaginada como uma versão suave dessa superfície facetada formada pelas faixas características. Isso parece uma coisa que é uma escama de peixe, né? E que você tem a versão suave dela. O vetor XYZPQ, ou essa quíntupla, é chamado de um elemento de plano.
eu já falei isso aqui, porque basicamente é agregar isso com aquilo ali, o menos 1 eu não preciso carregar comigo. Esses 5 objetos formam um elemento de plano. Outra coisa, f de x, y, p e q é uma integral de sistema no sentido que ela é constante, né? Ela já é constante inicialmente, porque é dependada como f igual a 0, e está aqui nas notas, eu não vou escrever porque não é difícil e eu não faço todas as contas nas notas mesmo, que é o seguinte, uma integral do sistema, f de p. Então, se você quiser ver se é uma integral, você tem que ver que df de tal não varia, que significa que f continua sendo meio que 0 ao longo. E aí é só fazer essa derivada total e substituir os dx de tal, dy de tal, dz de tal, tal, e por aí vai. Tá? Outro comentário, não vou escrever isso. Basta falar. Então, eu escrevo aqui que as EDOs características, já fiz com a minha mão, as EDOs características descrevem como se fosse uma lei de propagação. Talvez essa seja até uma palavra melhor do que evolução. Mas como propaga, né? De alguma forma, não necessariamente propagar tem um pouco a ver com o tempo, mas, enfim, como é que se espalha, mas de elementos planos, certo? Então, é isso que a EDO característica faz, como é que o elemento plano evolui, tá? E aí, o elemento plano em cada estágio aqui, se você quiser escrever a equação do plano, lembra que aqui, também não vou escrever, é papo de corredor, dá para a gente fazer. Aqui a equação do plano era z menos z0, depois tinha o p, x menos x0, o q. É só substituir isso. Onde tem 0, significava S0, y0 é S0. E então agora substitui todo lugar que tinha 0, substitui, por exemplo, por um S-til, dependendo de onde você está, e o tal correspondente. Né? Então, um ponto aqui, né, é S-til tal. Né? E por aí vai. Sim, mais um desenho, antes de fazer o exemplo da Econol, porque é uma coisa que traz uma interpretação boa para ondas. Isso já estava esquecendo. E a gente já viu isso, eu mesmo, como eu falei, tropeço na língua, e muitas vezes nem tropeço na língua, é meio de propósito, ou nem de propósito, sem querer, porque é natural, falo característica, e ao falar característica, em geral deveria ficar claro para vocês, a menos que eu construí mal a frase, que característica ou estou falando da característica mesmo, em 3D, por exemplo, ou a projeção característica. Tá? Então, outra coisa interessante que é o que eu quero fazer agora é dar uma palhinha, falar um pouquinho sobre a projeção do elemento plano lá embaixo, que para ondas tem a ver com frente de ondas. Tá? E aí vou explicar um pouco isso, e aí fica perfeito para começar a falar da Econol, que é dar um pulinho para frente, para depois voltar e a gente continuar, né, na sequência das notas. Então, vamos lá. Então, muitas vezes, é conveniente fazer a nossa interpretação geométrica no plano horizontal. Tá? E aí, vamos associar a um elemento de plano x, y, z, pq, um elemento de reta consistindo de um ponto Fs til G S til e da reta
Tá? O que é isso? Melhor explicado, por isso eu acho, pelo desenho, tentar fazer aqui, ver se consigo no quadro fazer o desenho tridimensional que tem nas notas. Pelo menos fazer ele de forma aproximada. Eu até sou razoável de desenho, mas no quadro negro é sempre um pouquinho mais difícil. Então é o seguinte, vou botar aqui. Aqui eu tenho gama. Né? E aqui eu tenho gaminha característico. Aqui, deixa eu meio que pintar de branco. A gente tem a faixa. Inicial. Né? E depois eu tenho esse meu plano inicial. Meu elemento que evoluiu. Então agora vamos ver, agora vem a parte difícil, a parte fácil do desenho. A parte difícil no quadro negro, que aqui eu posso apagar e consertar, sem fazer muita sujeira, que já nem tanto. É fazer a projeção. Então, sim. Ela também é desenhada no teu desenho, né? Porque ela está perpendicular a... Nesse sentido é verdade. Aqui ela está meio perpendicular, até poderia ficar perpendicular. Mais ou menos, né? Quer dizer, nem tanto, hein? Oi? Mas ela tem que ter sempre tangente à característica, né? Tá péssimo desenhado, é verdade, concordo. Eu fui tentar me desculpar do meu desenho, mas não tem que ter tangente a característica, com certeza. Minha desculpa foi esfarrapada, aqui está desenhado melhor. É verdade. E por isso até que, sabendo disso que eu vou fazer o corte aqui em cima, como está feito nas notas, porque o corte aqui está meio bagunçado. Obrigado. Talvez eu devia apagar isso aqui, mas mudar para o xerox, tem toda razão. Então isso aqui tem que estar tangente. Então, o que eu fiz nas notas é o seguinte, se eu pegar, vamos pegar, perdão, que o que eu quero discutir sobre elemento de plano, a gente pode ver o elemento de reta, a gente pode ver o elemento de reta inicial, que é olhando ele lá embaixo, na projeção, e depois eu vou, a partir disso, falar de diagonal e associar isso a ondas. Onde é que está ondas aqui? Quer dizer, o que você está querendo dizer com isso? Né? Tá muito solto. Por isso que eu resolvi dar uma paradinha hoje, e como vai ter a viagem, eu meio que ia jogar a Econol de forma intuitiva e aplicada para vocês, e aí na quarta-feira e na sexta, a gente até repete um pouco se necessário for, mas aí já deixa a coisa meio já flutuando na cabeça e assentando, né? Tudo tem seu tempo de assentar. Então, se eu fizer a projeção melhor, fazer uma curva assim, vamos ver? Tá? E aí, talvez eu não consiga fazer vou tentar fazer com um desenho mais simplificado, mas que você tem toda razão, né? Aristóteles, isso aqui está ruim. Se eu pegar um plano e fizer um corte aqui, plano horizontal nesse elemento aqui, e depois quando eu explicar ondas, esse quadrinho vai ficar aqui vivo, talvez eu vá para lá, falar da Econol, vai ficar vivo e a gente vai poder revisitar isso aqui. Então eu peguei para poder dizer, porque eu estou pegando meio que um certo nível do Z, ou do U, certo? E meu U, na Econol, na verdade, eu vou chamar de Φ, que tem a ver com fase, com ângulo, então eu meio que estou escolhendo uma certa fase. Tá? Isso vai ficar claro. Vou deixar isso aqui. Agora eu só posso falar de reta, depois eu falo de onda, porque aqui não vai fazer sentido nenhum falar de onda. Então, olha o que acontece. Se eu pegar um certo nível, porque em fase a gente vai falar em curvas de nível, e der um corte assim, vai pegar aqui, e o plano, onde ela cortar o plano, é plano cortando com plano, é uma reta, eu desço ela, está aqui, tá? E se eu descer a característica também, supor que seja assim.
Tá? E aí, se eu fizesse o corte de níveis mais adiante, se esse plano daqui, vou agora mentir um pouquinho no desenho, mas vou deixar essa mentira saudável para depois explicar, porque meu desenho também não continua tão bom, também não fica nas notas, não é tão bom. É que se esse plano tivesse mais ou menos na altura que o plano pegasse ele, teria, vamos supor, uma outra retinha aqui embaixo desse cara. Tá? Então tá uma mentirinha aqui, porque de novo, se não desenho nem bem aqui, quanto mais no quadro negro. Aí, isso aqui são chamados elementos de reta. E vou só adiantar uma coisa para vocês com respeito à onda, para já aquecer a cabeça de vocês, que isso sim já dá para acreditar, quer dizer, dá pelo menos para começar a ver. O que a gente vai aprender agora, quando eu falar, agora eu falar uma aplicaçãozinha que vai nos levar, beleza, tem 45 minutos, vai nos levar para a equação da equanol, talvez eu comece a resolver a equação da equanol, mas pelo menos eu rabisco ela e vou chegar num ponto que certamente vocês pararem para resolver, vocês resolvem. Tem no livro, tem, entendeu? E aí depois a gente retoma daqui a uma semana, então por isso que é saudável. Esse elemento de reta é mais ou menos como se eu estivesse vendo ondas, vamos pensar em ondas do mar, do avião, do helicóptero. O avião é meio longe do helicóptero, ou do avião mesmo. Do avião. Rio São Paulo a gente vê. Vocês conseguem entender como? São, por exemplo, as cristas. Tá? Então, é normal, você balançou a cabeça, é normal que... começar a tentar gravar os nomes também das pessoas que eu não conheço. Você é Davi, não é isso? Então, Davi, é normal que não dê para... Uma das metas do curso é mostrar matemática por trás, EDPs, teoria de EDPs, como eu disse, é muito importante, mas também começar a visualizar, porque ajuda. Inclusive, quando você enxerga isso, você já se prepara, você já faz a conta usando a tua intuição. Uma coisa que a gente vai começar hoje, eu vou falar já, uma palavra que vem do alemão, Ansatz, que é meio que um chute, chama, na verdade, o Ansatz é um nome para um chute educado, que é um chute de quem já entende e que espera que aquele chute facilite o problema. Você reescreve o problema e começa a ficar mais fácil. É isso que a gente vai fazer um pouco de análise assintótica de alguns problemas. Isso eu tenho muita vontade de fazer e acho que vou fazer no curso, quase certeza, porque eu estou mudando o curso, e mostrar para vocês como é que se faz antes, se reescreve a coisa de maneira que simplifica o problema, você não consegue de forma rigorosa provar que aquilo está tudo ali, mas, enfim, quando está chamando, mas você pode até provar coisas depois, fazer teste de consistência, então aquele chute... se for em forma de série, que é mais complicado provar que é rigoroso, mas em alguns casos você não precisa provar nada, você simplesmente está reescrevendo a solução, está chamando de U, que a solução que é U é V mais um epsilon elevado mais uma exponencial elevada a isso, aquilo e tal. Da onde você tirou isso? Da sua educação no problema. Sua educação no problema vem de onde? Teoria de EDP que você já aprendeu, para usar com o que você vai aprender, fazendo pesquisa não, e também intuição física. Né? Então aqui, o que é isso aqui? Imagina que você está vendo ondas na região costeira de um avião e por causa da variação da batimetria do fundo do mar que se aproxima da praia, nem sempre até porque existe o que se chama edge waves, que são ondas que viajam, que você não vê muito, mas que viajam, de vez em quando até você vê na praia, ondas que viajam transversal à praia. Então a crista faz assim, a praia está aqui, mas essas são ondas que conforme, a maioria das ondas surfáveis e que quebra na praia, ela vem em alto mar numa certa inclinação e por refração, que é a mesma coisa parecida com ótica, por isso existe uma teoria que se chama ótica geométrica e um matemático aplicado desenvolveu muita coisa nessa direção. Até o meu avô acadêmico, Joe Keller, um professor que está fazendo 90 anos esse ano e ainda publica. E ótica geométrica faz isso, faz com que a frente de onda, a gente vai aprender isso agora, hoje melhor, que a frente de onda tem a ver com as fases, se alinha um pouquinho com a costa. E é isso que eu falo de ver de avião. Então você pode estar vendo a crista, ou o cavado, ou uma outra fase. Mas o que o olho pega são os lugares mais brilhantes e mais escuros, numa foto. Então por isso que é crista e cavado. Então isso aqui, ó, é a crista e o cavado, como se fosse a crista, indica um pouco crista e cavado da onda variando, porque o meio varia, por causa das propriedades da equação. Cadê a onda aqui? Não dá para ver. Mas eu estou preparando a cabeça de vocês para o que eu vou falar agora. Tá? Então o elemento de reta tem a ver com isso. 46, 47. Eu disse que eu ia falar um pouquinho sobre... Esse aqui são exercícios para depois.
Eu acho que eu vou pular. Eu disse que eu já ia fazer um desenho de um conezinho de monge. Vamos fazer isso tudo depois que a gente volta. Vamos exercitar a nossa intuição. Vamos aqui para a Iconal. Então, nas notas seria como se fosse a página 51A. Estou pulando para a página 51A. Para a gente ver de onde saem um pouco essas EDPs não lineares. E depois a gente volta para resolver. Até pelo tempinho que eu tenho nessa aula, porque eu quero já meio que passar para vocês isso. A intuição é uma coisa mais palpável. E a gente vai voltar. A gente não vai pular nada, em princípio, das notas. Simplesmente a gente está mudando a ordem. Tá? Então, vamos ver a aplicação de ondas em meios heterogêneos, tá? Ou seja, meios heterogêneos pode ter várias interpretações, ou seja, velocidade de propagação varia. Já vai ficar claro isso. De propagação é variável. Então, aplicação de ondas em meios heterogêneos. Então, o meio heterogêneo significa que ele não é feito do mesmo material, que ele é homogêneo. E não ser feito material pode vir em várias maneiras, matematicamente falando. Uma delas, talvez até mais simples, é a velocidade de propagação da onda é variável. No mar, significa que a profundidade é variável. Em águas mais profundas, a onda viaja mais rápido do que em águas mais rasas, ela viaja mais devagar. Tá? Então, seria um exemplo aqui. Depois eu vou mostrar uma figurinha de experimento do computador, o tempo permitindo. Tá? Então, isso aqui é uma ótima motivação para a equação Iconal, que é não linear, e aqui eu faço uma observação. Né? Eu falo Iconal, talvez seja até um anglicismo meu, né? Ou seja, do inglês. E essa equação aparece escrita de várias maneiras. Tá? Então, é um comentário que eu fui até refrescar a minha memória. Iconal, em geral, com K vem do alemão, Iconal com C do inglês, Iconal, assim também, mas vem um pouco vindo do grego. E, na verdade, o português, o correto mesmo, eu até olhei e achei vários papers, porque isso aqui aparece muito na literatura de pessoal de geofísica, de imageamento. Mostrei aquela figura para vocês, né, do cara da Shell. Está escrito, na maioria das teses, e tal, Iconal. E Iconal vem de ícone. Certo? Ícone vem de imagem. Eu acabei de falar. Na geofísica, vem da pesquisa em imageamento. Imageamento de quê? De refletores. Quem é o refletor de maior interesse para quem faz geofísica? Um deles é petróleo. Né? Então, pode ser várias coisas. Petróleo, mina tipo explosivo enterrado, minerais de outra natureza. Então, a palavra Iconal, na verdade, em português, nas notas eu estou escrevendo sempre assim, é um pouco o anglicismo meu. O correto seria Iconal, de ícone, I que vem de ícone, tá? Então, mas na literatura normalmente escrita assim. Então, a equação da Iconal vem daí. Então, é muito interessante que é um problema. A gente começa com um problema, aplicação de ondas. Deixa eu botar aqui, ó. Botei de propósito para não botar antes. Então, é interessante que de um problema de ondas lineares sai, na análise assintótica que eu vou mostrar para vocês agora, como um filhote. Em que sentido? Como uma primeira aproximação do operador diferencial num certo regime, que eu vou contar para vocês qual é, uma equação não linear. Interessante, né? Como sai isso? É uma análise assintótica formal, mas que você tem que ter que resolver todos os problemas. Enfim, deixa eu contar a história. A história começa assim. Equação da onda, é o modelo mais simples, né, de uma equação da onda. Equação da onda em duas dimensões, tá? Onde o C é variável. Tá? Então, equação da onda em 2D
tá? Com o C variável. Tá? Em geral, se você faz a análise, mesmo a equação da onda, se o C for variável, é um pouquinho mais complicado com isso, mas nesse caso seria uma primeira aproximação, já teria um pouquinho de aproximação aqui, se o C for variável, e também a gente vai acabar depois dizendo que o C variável, já botar um pouco essa informação, C variável e variando lentamente. Já vou contar um pouquinho para vocês. Na minha pesquisa e mais adiante no curso, com certeza eu vou fazer exemplos de ondas, não em 2 dimensões, mas em 1 dimensão, tá? E não como um operador de segunda ordem, mas como um sistema que matematicamente é equivalente, que você pode diferenciar e substituir e tal, em meios variáveis, variando rapidamente. Então, o lentamente e o rapidamente aqui é com respeito ao meu objeto máximo de interesse, que é a onda. Tá? E a gente vai aprender um pouquinho em algum momento eu quero fazer para você um pouquinho de teoria que fale de tirar médias e fazer médias. Isso é para quando o meio varia rapidamente, com respeito à onda. Então a onda meio que sente o meio que na média, está trepidando, está sentindo a média. Aqui é o outro extremo. O meio varia lentamente. Então se for o fundo do mar está variando lentamente, suavemente. Então, se você tiver um pulso, tá? Então, variando lentamente, o desenho é assim, ó. Aqui o fundo do mar. Pensando, né? Se a gente vai entender alguns problemas também, já estão com problemas periódicos, apesar que o fundo do mar não é periódico. Depois passa para ele sem estrutura. Então, se eu tenho o fundo do mar assim, perdão, e eu digo que a onda, deixa eu botar um pulso. A gente vai depois ver ondas, na verdade, aqui meio que ondas, modos de Fourier, mas ondas harmônicas. Então, se eu botar um pulso, basicamente, uma onda que varia lentamente é uma onda assim. Certo? Então, está vindo a ondinha para cá. O fundo do mar, no mar, e para tsunamis, por exemplo, a velocidade C0 de referência é raiz de GH. Tá? Isso no curso de fluidos a gente aprende. Talvez aqui eu faça essa conta de novo, porque não é difícil, porque vai ajudar na hora que fizer a análise assintótica de ondas, por exemplo, aquáticas. Então, por enquanto, acredita. Tá? Estou dando um dado para vocês. Velocidade de propagação da onda no mar, em águas rasas, é raiz de GH. Tá? O H é isso, é profundidade. Então, aqui a onda anda mais devagar, aí anda rápido. Mais devagar e rápido. Tá? Então, a gente já consegue visualizar aqui 2 coisas. Mesmo sem ter experiência de onda, porque é intuitivo. Esse pulso aqui, se a gente está nesse regime que varia lentamente, vocês veem o seguinte, olha, abaixo do pulso, ou seja, na área do suporte desse pulso, a profundidade é mais ou menos constante. Certo? Porque a onda é curta. Ela varia rapidamente com respeito à variação do fundo. Ou melhor pensar, o fundo varia lentamente com respeito à escala da onda. Então a onda acha que está numa região de velocidade mais devagar, depois ela acelera, depois ela desacelera, depois ela acelera, depois ela acelera. Né? Se eu tenho, agora em vez disso, se eu tenho uma onda monocromática, tá? Dá para enxergar os giz que vocês aí atrás, Davi e Stevens? Se eu tenho uma onda monocromática, um modo de Fourier, né? Esse quer dizer monocromática, de uma frequência só, olha o que acontece. Abaixo de um comprimento de onda, o que eu falei antes ainda vale. Só que isso aqui é uma sanfona, um acordeon. Né? E o que acontece com esse acordeon? Vamos pegar aqui, ó. E se eu fizer aqui, essa profundidade está variando, a gente já vai normalizar, vai aprender a fazer em torno de 1. A gente já dimensionaliza, porque fica normalizado em torno de 1. Então a profundidade varia 1 mais ou menos alguma coisa, então a velocidade, pelo menos a velocidade ao quadrado, né, já que era a raiz de h, mas enfim, varia 1 mais ou menos alguma coisa. Então aqui, ó, e eu tenho 3 regiões, vamos fazer assim. O que eu estou querendo dizer com esse meu desenho aqui? Ó?
3 regiões. Eu tenho uma região onde, basicamente, é como se fosse o fundo plano de referência, velocidade 1, tá? Então, aqui seria aqui. Aqui, a onda está andando mais devagar. E aqui, ela está andando mais rápida. Né? Então, se a gente imaginar tudo isso vindo para cá, né? E aqui, de novo, também é igualzinho àquilo ali, é mais devagar. Então, aqui é devagar, rápido, devagar, e aqui no meio, normal. Então, o que vai acontecer com essa onda? Um efeito sanfona. Ela vai ter uma frequência modulada. Em algum lugar ela vai ficar apertadinha, em outro lugar ela vai ficar esticada, em outro ela vai ficar normal. Tá? Então, como isso aqui é a fase das ondas, ou a crista, se eu olhasse de cima do mar, eu ia ver isso aqui, ó. Certo? Mas eu vou ver uma coisa mais ou menos assim, também mal desenhada aqui, por causa desse efeito sanfona. Então, a gente precisa, na nossa modelagem, no nosso ansatz, preparar a matemática, encaixar a matemática, para permitir que a fase varie, porque o meio varia. Tá? E é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos preparar, e deixa eu só apagar isso aqui, esses risquinhos, para eu continuar ali, para ficar tudo junto e por questão também de facilitar o vídeo. Tá? Mas eu acho que já consegui motivar um pouco a intuição para as contas. Então, se eu nunca tivesse estudado esse problema, mas já tivesse estudado, em outra situação, esses truques que eu falei aqui em termos de desenho, eu diria o seguinte, olha, e como tudo na vida, se eu estou estudando um problema pela primeira vez, eu tenho um meio variável, deixa eu começar a entender com um meio periódico, se o meio é periódico, com um modo só um seno, não é uma função periódica qualquer. Se eu estou tentando estudar esse problema em que eu tenho uma variação espacial, não vou complicar no tempo. Deixa eu fazer a dinâmica, a parte temporal, da maneira mais simples que eu sei. Como é que eu matematicamente escrevo isso que eu estou dizendo da maneira mais simples que eu sei? Deixa eu primeiro... Então, estudamos ondas harmônicas no tempo, que significa Vzinho de x, yt é igual a... Isso aqui é um ansatz. E aqui não tem aproximação nenhuma. Então, não é nem questão de provar nada. É simplesmente, eu acho saudável reescrever a minha solução dessa forma, tá? Que eu estou dizendo que ela é harmônica no tempo. Tá? E o que eu estou dizendo aqui? Que eu tenho uma onda que ela no tempo, ela é periódica, oscila assim, né? E no espaço, eu não sei, porque meu meio é variável. Porque minha velocidade de propagação é variável e pode ter esse efeito sanfona. Eu ainda não sei como lidar com isso. Então, primeiro passo, isso aqui é o meu primeiro ansatz, vão ter alguns, né? Ansatz, que em alemão, já perguntei com algumas pessoas, até o próprio Carlos Sauer, que sabe falar algum alemão, não tem meio que eu acho uma tradução muito, mas é meio que assim, uma adivinhação, uma tentativa, mas é como se fosse um chute educado. Você tenta uma coisa que é educada no sentido que não é um chute do nada. Você olha para isso aqui está dizendo alguma coisa. Certo? Aí o que você faz com isso? Você vai substituir isso aqui na tua EDP e vai trocar uma EDP em Vzinho por uma EDP em Vzão e ver se tua vida melhora ou não. Tá? Para essa onda aqui, do ponto de vista temporal, é a mais simples possível. Né? E a harmônica no tempo, porque a harmônica não tem nada a ver com Laplace. A harmônica no tempo que é como se fosse um oscilador simples, né? no tempo. Né? Tá claro isso para vocês? Tá? Então, outro comentário, deixa eu talvez falar isso, estou aqui, porque eu botei nas notas para eu lembrar de falar, mas para eu aproveitar esse quadro daqui, ó, em 1D, vou botar aqui assim, deixa eu botar em amarelo. Em 1D, eu tenho U de T mais C U de X igual a 0. Certo? Eu sei que solução disso daqui são do tipo, E menos I, Kx menos ômega T, que não é nada mais do que eu querer fazer uma análise de Fourier desse problema. Mas do ponto de vista físico,
eu sei que isso aqui é uma onda viajante mais simples para esse cara daqui, e que é a onda periódica. E isso aqui é a mesma coisa que eu dizer que o meu Uzinho, se ele for uma amplitude inicial, isso aqui, ó, é um A0, é elevado a menos I, ou vamos deixar só o I, porque tanto faz que vai dizer uma direção ou outra. Então vai ser IKX é elevado a menos I ômega T. Certo? Então, eu não sei essa parte espacial para esse problema. Esse aqui muito simples eu sei. Né? E se a gente fizesse isso aqui meio estilo separação de variáveis, se eu fingisse que eu não soubesse isso aqui, ó, se eu simplesmente dissesse que isso aqui era um A de X, que é imitando isso aqui em uma dimensão, o A de X vai satisfazer uma EDO para um oscilador no espaço, ou se eu também fizer o contrário, se é que eu não sei qual é a no tempo e no espaço é isso aqui, que é a mesma coisa que dizer que minha condição inicial é assim, qual é no tempo, de novo, vai aparecer também um oscilador no tempo. Você resolve e acha isso aqui. Tá? Isso é muito fácil. Quem estiver achando um pouco estranho, pare e pense um pouquinho, senão depois pede ajuda. Mas está claro para vocês o que eu estou dizendo? Tá? Isso aqui eu estou simplesmente motivando na versão unidimensional para a equação mais simples que tinha, que era a equação da onda unidimensional, um ansatz parecido com esse, se eu não soubesse que a parte espacial é essa. Eu quero ver qual é a onda mais simples para uma que é harmônica no tempo. Aí eu chamo essa parte de A de X, substituo isso aqui e aqui. Esse T vai me fazer descer um menos I ômega T. Eu vou ficar com uma EDO em X, com um I ômega T, e aí eu integro, e a gente vai ver que inclusive o C, que a gente já viu daqui, ó, só puxar o K para cá. A gente já fez isso nesse curso, no comecinho, né? Acho que sim, né? O C... fiz errado, desculpa. O C é ômega C por K. A velocidade de propagação é a relação entre a frequência temporal e a frequência espacial. K é frequência espacial, porque K é 2π sobre lambda. Então, num período de referência 2π, quantos comprimentos de onda cabem? Lambda, é o K. Tá? Então, aí com isso, eu meio que simplifico esse ansatz, desmistifico essa palavra que eu estou procurando. Eu ia falar, ridicularizo não, porque é uma palavra ruim, né? Desmistifico esse ansatz. É muito simples, estou imitando o que eu faria aqui se eu não soubesse que isso é certo. Bem, fazemos isso. Então, joga o ansatz dentro da equação. O que vai virar? Vai virar uma equação de Helmholtz. Então, onda vira uma equação de Helmholtz em V, que é Laplaciano de Vzão, mais K2, N2, Vzão igual a zero, onde N de x, y, e daí vem a palavra ótica geométrica, chama-se índice de refração, que nem um raio de luz passando de um meio para o outro, né, propriedade para dizer, e que nada mais é do que C0, tá? Ou seja, substituo isso aqui, é conta ridícula, dá isso aqui, e aí eu simplesmente reescrevo, que daqui ó, vai aparecer uns ômega quadrados com C, que está aqui, porque ali é n quadrado, vai dar isso aqui, aí multiplico e divido por K, para quê? Para eu poder definir um índice de refração N, que nada mais é do que isso aqui, que nada mais é do que uma razão entre a velocidade de referência do meio homogêneo, que é simplesmente ômega sobre K, onde esse K aqui talvez deveria ser pensado porque eu estou em duas dimensões, módulo de K, porque é K1 e K2, a frequência na direção X e a frequência na direção Y, tá? E em alguns livros esse K aparece em vez de com uma setinha de vetor, aparece negrito, ou modo de K, por aí vai, quer dizer, setinha não, modo da setinha, porque é um escalar, tá bom? E aqui, então esse é o índice de refração. Tá? Aí estou com essa equação. Ok. Melhorei? Melhorei mais ou menos. Saiu o tempo da história, entrei pelo menos em Helmholtz, outra equação conhecida. Então eu tenho que pular de lá, achei que ia poder fazer mais aqui. Tem que pular de lá e vamos fazer depois
mais um ansatz e uma aproximação assintótica. Que até agora, eu matematicamente não falei que eu estou no regime de ondas curtas. Não apareceu em lugar nenhum. Eu falei, mas não escrevi matematicamente. Então, na conta, na modelagem matemática, não está aí. Ninguém sabe que é onda curta, né? É porque eu falei, ó, nós vamos estar onda curta, mas não foi feito ainda. Agora é a hora. Então na verdade, nós vamos fazer uma aproximação assintótica de Helmholtz, ou seja, da equação de Helmholtz. Eu estou falando com vocês especialistas, a gente já fala meio assim, abreviado, né? Então, vamos fazer uma aproximação assintótica de Helmholtz no regime de ondas curtas, leia-se, ou seja, é sinônimo, a mesma coisa, variação, porque é curta com respeito a quem? Aqui é com respeito ao meio. Variação lenta do meio de propagação. Quem é que matematicamente expressa o meio de propagação? C, a velocidade. Certo? Então, é aí que está a mudança. Então, tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, em outras palavras, o regime, aqui ó, regime é para K grande. Por quê? Porque K é 2π sobre lambda. Lambda, onda curta, é que é pequeno. Tá? E aí, baseado, agora vai começar a aparecer a análise que eu quero fazer para ondas curtas, então ainda não vai aparecer tanto onda curta, mas agora vai aparecer matematicamente a minha intuição adquirida por experiência, né, lendo, aprendendo e tal, daquele desenho que eu fiz lá e apaguei do efeito sanfona. Tá? Então, como é que eu matematizo, ou seja, escrevo em termos de funções, a possibilidade, não vou escrever o efeito sanfona, mas o que me permitiria estudar o efeito sanfona, se o caso for ou não, até o efeito, se for um pulso, ele pode até alargar um pouquinho, diminuir, enfim, seja o que for, né? Mas, talvez o mais correto dizer, eu vou agora escrever matematicamente a possibilidade da fase ser variável, independente de qual o perfil de onda que eu tiver. Tá? Então, eu faço isso assim, ó. E que é uma técnica que tem a ver com ótica geométrica em onda e que em EDOs remete também a um método. E em algum momento eu vou ver se eu falo um pouquinho, quando a gente falar coisa assintótica, enfim. Eu não sei se já ouviram falar método WKB? Tá? É basicamente isso que a gente está falando. O WKB tem a ver com W é Wenzel, K, esqueço, e B eu acho que é Brillon, um físico francês famoso. Tá? Então, o método WKB, a gente tanto fala que WKB, esquece quem são, o K está me escapando agora. Então, vamos lá. Então, o meu próximo ansatz agora é esse, ó. Tá? Ali eu coloquei A ou Vzão, não botei Fzão, estou aqui nas notas, tá certo. Senão não teria virado V aqui, tá certo. E agora é A. Então eu estou dizendo agora o seguinte, esse Vzão, que era a minha amplitude, ele no espaço também ainda pode variar, e eu quero ver essa possibilidade aqui. Então isso aqui tem a ver com, lembra, né, questões, a gente vai ver, depois eu espero poder mostrar algumas coisas para vocês, isso aqui, método WKB, então vamos botar assim, a lá, método WKB, depois a gente vê isso com mais calma, e isso aqui a gente chama a nossa fase variável, tá? Podia estar escrito de diversas maneiras aqui, o K embutido aqui dentro, enfim, não importa, tá? Então, olha só o que acontece. Substitui, então,
Substitui em Helmholtz. Repito, até agora eu não fiz aproximação nenhuma. Estou só fazendo uma dança de mudança de variáveis que vocês podem realmente perguntar, bem, onde é que a gente vai chegar com isso? Vamos chegar agora no ponto de interesse e vai aparecer a econal agora. Na hora que a gente substitui isso aqui em Helmholtz, então, substitui em Helmholtz para obter isso aqui. Perdão. Ainda não fiz aproximação nenhuma. É, na verdade, uma estratégia de solução aproximada, analiticamente falando. Né? Uma coisa que eu acho que eu quero mostrar para vocês nesse curso é que a gente tem estratégias aproximadas de solução, que é uma coisa que é legal, porque te dá uma visão, pelo menos aproximada da solução, uma coisa construtiva em problemas. E que serve de contraponto também para outra estratégia aproximada de soluções que a gente não vê nesse curso, vem outro que é métodos numéricos e EDPs. E aí, com isso, muitas vezes, como aqui a gente não consegue fazer tudo com todo rigor, alguns problemas complicados, você acaba fazendo uma mão lavar a outra, que é compara a aproximação teórica com a aproximação numérica e fazendo uma forma correta você consegue dar evidência, não prova nada, mas dá forte evidência de quem sabe até alguém depois no futuro inspirado com a intuição adquirida prova um teorema, mas de que está tudo correto, né? Pelo lado numérico e pelo lado teórico aproximado. Então, olha só, que eu vou escrever aqui, mas de novo, aqui não tem aproximação nenhuma, mas vamos ver se vocês me dizem algo aqui que eu posso fazer. Tá? Então, aparentemente eu compliquei o meu problema. Mas aí agora eu vou invocar uma aproximação formal, mas razoável, desde que eu tenha, né, sempre as aproximações são razoáveis, em geral invocando suavidade, para que derivadas e termos não cresçam, não ficam grandes. Mas aí uma vez eu escrevo isso aqui, o que eu posso dizer? E agora sim vai entrar a informação de que eu estou com ondas curtas com respeito à variação do meio. Porque se eu estou com ondas curtas e o K é grande, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui um termo. Então, se o K é grande, ondas curtas, deixa eu escrever em vermelho. Isso aqui é a mesma coisa de que eu posso dizer que 1 sobre K posso chamar de epsilon. Certo? Então, esse aqui é um termo ordem 1. Ordem epsilon. Ordem epsilon quadrado. Tá? E, se realmente for tudo suave, nenhuma dessas derivadas aqui estiver fazendo com que esse ordenamento por épsilons seja violado, então eu tenho ordenamento desses termos, e aí eu posso falar como primeira aproximação para esse problema, que é simples, mas já é complicado de resolver uma EDP, e é uma coisa que a gente vai ver muito nesse curso, que tem a ver também com as coisas que é EDP com coeficientes variáveis. Né? EDP como coeficiente variar, só numérico, só tem que fazer numericamente, mas se tiver uma certa estrutura, periódico, isso aqui, dá para fazer teoria. E aí aqui a gente vê o seguinte, então a gente diz assim, em linguagem de análise assintótica, a gente diz, em termos dominantes, né, temos a equação, deixa eu escrever agora mais em português, né, iconal, que é dψ dx, dψ dy ao quadrado, é igual a n, sem esquecer que n é um coeficiente variável que tem a ver com a velocidade. Tá?
E aí depois, se eu quiser fazer a primeira correção, já vai ser um problema complicado e um pouco depois ver a terceira ordem que vai corrigir, porque você vai estar resolvendo o A aqui, tal. Eu já não sei até na prática como as pessoas fazem isso para problemas complicados, mas enfim, primeiro, se quiser resolver a equação da amplitude, você vai ver que se eu tiver resolvido isso aqui, mais ou menos já sei o φ de x, tá? O problema é que resolver a econal com aquele n variável, então já provavelmente vai ter que ir para o computador. Já é uma equação complicada para resolver. Mas se a gente botar um n constante, é o que a gente vai estudar hoje. Não vai dar tempo, mas na semana que vem, como resolver isso usando o quê? Nossas equações características. E eu vou meio que já um pouco preparar o terreno para isso, nesse tempinho que falta. Já estou vendo que não vai dar para resolver, mas tudo bem. Agora, realmente não é o momento de correr e eu estou, em princípio, satisfeito com essa mudança de ordem, porque eu queria passar uma coisa mais física, intuitiva, para vocês já terem uma certa intuição assentando na cabeça de vocês até a semana que vem. Então, eu resolver a econal, né? Então, a gente vai, para resolver isso aqui, resolver com n constante, usando as características. Isso é semana que vem, né? Deixa eu falar, escrevendo características de novo. Beleza. Resolver isso aqui com n variável. Eu tenho um negócio no meu iPad, talvez eu baixar a tela rapidinho agora nos últimos minutos. Isso seria bom mostrar para vocês, para dar mais intuição ainda. Então, deixa eu controlar o tempo, os últimos 5 minutinhos eu faço isso. Então, eu agora quero, se eu resolver essa equação daqui, olha só o que eu estou resolvendo. Curvas de nível. Então, o último comentário é... E, vou botar assim. Isso aqui... Isso aqui me dá uma curva de nível da fase, certo? Isso aqui é um valor que dado. Quer dizer, igual a tanto. Então, como isso aqui está aqui, ó, eu posso dar isso igual a π, e se for k igual a 1, onde é que está a região π, certo? Que é por cosseno, o seno é zero, então a parte imaginária é zero, mas a parte real é menos 1, é um cavado. Ok? Está comigo? Se for 2π, são cristas. Tá? E essas curvas, naquele problema que a gente viu do gráfico do von Crud da Shell, que tinha aqui dinamite e aqui minha árvorezinha, né? São essas curvas aqui, ó. E aí depois, conforme o meio vai ficando... O que aconteceu aqui? Então, nesse meu desenho, caricatura, eu vou mostrar só uma coisinha que eu fiz com águas, que eu rodei no computador e a gente acaba a aula. E aí, eu já estou mais satisfeito que a intuição está passada. Agora é voltar e fazer conta com a intuição física, eu acho mais gostoso. O que esse desenho aqui já diz? Esse desenho aqui já diz bastante coisa. Alguém se arrisca a dar uma interpretada nesse desenho? Com certeza, no curva de nível da fase, e vamos dizer que eu estou olhando para cristas. Aonde? Ele não é totalmente uniforme, não. Exatamente, é isso que eu queria que vocês dissessem. Então, aqui, mais ou menos aqui, então, né, foi dito, até para lembrar do microfone, que o meio, a parte que o meio é uniforme e outra parte não. Então, o meio é uniforme aqui, porque o desenho não está muito bom, poderia estar melhor, mas são ondas concêntricas saindo de uma forma pontual e igualmente espaçadas, né, as cristas, né, que seriam para tempos diferentes, só que aqui não tem tempo, é onde as fases estariam, a fase, exatamente, curvas de nível da fase. Agora aqui, por exemplo, já vê que aqui tem uma região, por exemplo, onde a velocidade de propagação é maior, porque ela se adiantou e ficou para trás. Tá bom? Então é isso, a gente vai aprender a resolver na aula que vem, nas aulas que vem, na semana que vem, passar um pouco fazendo problemas, resolver isso. E deixa eu ver se nesse tempinho eu consigo mostrar um exemplo
que é dinâmico, ou seja, é com a equação completa da onda. É como se fosse com isso aqui, a equação da onda completa é em 3D, mas é numérico. Ver isso para vocês verem, né, no computador, mas é claro, a solução complicada que só dá para fazer no computador. Ainda mais porque a velocidade de propagação é complicada. Oi? Tirei daqui. Tá, então o que a gente vai ver aqui, na verdade, é um probleminha de onda. Opa, apareceu, maravilha. Como se fosse um problema, uma versão desse, na verdade, 3D. Problema de onda 3D, tá? Mas é basicamente como se fosse isso aqui. E o que eu fiz foi o seguinte, esse aqui é a onda no fundo plano. Deixa eu ver isso daqui, eu vejo também para ver junto com vocês. E a distância. Então, esse aqui é o fundo plano. E o que eu fiz foi no meu programa de ondas, que era um sistema, mas é quase equivalente aqui 3D, né? Porque tem X, Y e Z profundidade, apesar que Z quase não afeta, é pequenininha, águas rasas. A condição inicial é a seguinte, que no computador dá para fazer, no laboratório não dá. Você bota uma montanha de água, uma gaussiana, na verdade era uma gaussiana axissimétrica, tá? Uma montanha de água e largo. Tá? Por isso que é legal também fazer simulação numérica. Você pode fazer essas coisas no laboratório, é mais difícil de fazer. Segurar a montanha de água e falar, posso soltar? Né? Vai filmar? Então, bota a montanha de água e solto. Ela cai, e forma isso que eu falo brincando, parece um pudim. Então, a seção transversal, mais ou menos como se fosse uma gaussiana, decai exponencialmente para frente, decai exponencialmente para trás, e é axissimétrico, porque o fundo é plano, todas as direções são iguais. Aí eu fiz a seguinte figura. É como se na apresentação tem que voltar aqui, deixa eu ver. Tá aqui. Aí fiz essa topografia aqui que eu construí. Então, essa topografia que eu construí, no começo vocês ficam com a vista meio embaralhada, pelo menos eu fico. Eu mesmo que olho para ela e falo, onde é que é raso, onde é que é fundo, aí você enxerga, acabou. Então, por isso que tem que apontar. Eu fiz uma topografia, que inclusive eu também botei umas coisinhas para ter um pouquinho de ruído, por outra razão, que aqui não interessa. Aqui o que interessa é o seguinte, vê se vocês conseguem enxergar, e uma vez enxerga, funciona bem, que é o seguinte, eu tenho 3 regiões, a minha onda, o meu pudim vai ser largado aqui, minha gaussiana está aqui no centro. Então, isso aqui é o fundo do mar, tá? Que eu fiz. Então, aqui tem a minha gaussiana, aí aqui fica mais fundo, tem 3 regiões mais fundas e 3 regiões que fica mais raso. Tá? Deixa eu olhar até de longe, porque eu mesmo começo a ficar meio vesgo. É mais raso, vocês conseguem ver, né? Melhor do que eu. Raso está aqui, aqui e aqui. Dá para ver? Certo? Fica mais raso e mais fundo. Dá para enxergar ou não? Porque parece aquelas coisas que você fica vendo e hora o cubo está assim, hora o cubo está assado, né? E eu, pelo menos eu que fiz isso, fica assim. Mas está claro para todo mundo? Para poder enxergar a próxima figura. As 3 rasas são 2 na frente e uma na linha reta para trás. Isso é bom para a gente lembrar, né? As 2 assim, meio que, né? E a mesma coisa do fundo, né? Com a esperança, ela largou. E aí eu larguei o mesmo gaussiana. Então, lembrando que em águas rasas, a velocidade é raiz de GH, então aumenta com profundidade. Isso é como se fosse o fundo da piscina, exatamente. E que aqui tem um ruidinho aleatório, por uma outra razão que no final do curso eu comento, tá? Mas aqui quase não dá nem para ver no próximo gráfico que eu vou mostrar. Na verdade dá para ver, mas não dá para perceber muito. Olha o que aconteceu, a dinâmica. Já não é mais o pudim, né? Já aconteceu uma coisa que quem pega onda surfista gosta. O problema é linear, onda nenhuma vai quebrar aqui, mas já dá para ver que a onda nos 3 lugares rasos
são os dois da frente e o reto, essa figura ficou um pouquinho rodada na perspectiva, mas seria basicamente aqui que está mais raso, ó. Raso, raso e raso. Por causa da resolução, aqui dá para ver pior do que no computador, então essa onda aqui é melhor de ver. Olha só, aqui é mais fundo, a onda andou para frente, e como a frente da onda sente que uou, ficou mais fundo, ela acelerou, então, fazendo de novo esse meu desenho animado aqui, ela acelerou uou, mais rápido do que a parte dela que vem de trás, que ainda está ainda meio que no platôzinho. Então a onda alarga e, por conservação de massa, abaixa a amplitude. E a outra, que é exatamente o fenômeno do tsunami, que é uma onda muito comprida, a frente dela começa a chegar na parte rasa e desacelera. E a outra vem viajando rápido. Vem viajando rápido, vem viajando rápido, ela encurta, e uma onda que em alto mar é de 1,5 metro, vai para 20 metros, por conservação de massa. Aquela água fica num suporte menor, cresce. Certo? E está aqui o efeito da onda, só que aqui não tem quebra. Então, aqui virou esse paredão, que no problema linear vai chegar um momento, ó, aqui até para já o modelo já não estaria capturando uma coisa realística, já deveria estar começando a quebrar e tudo mais. Mas a gente vê isso aqui, eu estou resolvendo a equação da onda toda. Estou resolvendo tudo. Não fiz ótica geométrica. Ótica geométrica está na minha cabeça para bolar a topografia. Não fiz WKB, ótica geométrica, não fiz a equação aiconal. Certo? Mas eu acho que vocês já conseguem ver um pouquinho como é que a aiconal me ajudou a desenhar esse experimento numérico para fazer isso. Né? Porque a gente vê um pouco o desenho da fase, que é essa coisa, né, de... Por causa da velocidade, um anda mais rápido, outro mais velho, é o quê? O efeito de refração de ondas. Né? O meio tem velocidade de propagação distinta, é um meio heterogêneo nesse sentido. Ok? Já meio que estourei o tempo, não, está meio que certinho. Então, beleza, que a gente passou, pegou uma intuição e viu de onde sai. E por que sai? Traz a última perguntinha para vocês levarem um pouco com você. E na minha intuição também, que é sempre muito estranho, né? Por que uma equação de se ligar à luz, uma equação linear, dá lugar, em primeira aproximação, a uma equação não linear? Então, na verdade, pelo menos dessa maneira um pouco como eu vejo, é que quando a gente resolve a aiconal, a gente está resolvendo a aiconal no domínio todo, xy, e querendo saber meio que onde as cristas vão ficar, aonde os cavados vão ficar, e a gente está cobertor curto, que é o que a gente faz quando faz a aproximação. Você abre mão de algumas coisas, quando faz modelagem, abre mão de umas coisas para conseguir outras. A gente precisa ver, para conseguir outras. Então, só para acabar, qual é o cobertor curto aqui? Eu abri mão, quando eu resolvo a aiconal, eu não estou sabendo qual é a altura da onda, que é justamente o A, a amplitude. Eu não sei, simplesmente sei mais ou menos onde é que as cristas, os picos, de certa maneira, vão estar. Abrir mão disso. É interessante isso. Né? E, em compensação, um problema que era de evolução, tinha aqui tempo, eu abri mão da evolução e estou olhando para a fase, distribuição de fase, no domínio todo. Então, pode ser que tenha uma explicação melhor, mas na minha cabeça é um pouco daí que vem a não linearidade. Né? Que eu estou pedindo uma coisa, meio que estou antecipando um pouquinho a solução do problema, que é, se eu botar um dado pontual aqui, ou uma aproximação disso que era a minha gaussiana, aonde vão estar os máximos, os mínimos desse perfil de onda, antes mesmo de resolver o problema. E a aiconal é que me dá isso, tem a ver um pouco com o tempo de trânsito também, que eu vou falar, que é, enfim, que é o tempo de viagem que leva daqui até ali, tá? Então, vem um pouco disso, mas eu acho muito interessante, e a primeira vez que eu vi, eu falei, peraí, o que está acontecendo? Começa o problema linear, e a primeira aproximação é não linear, e é daí. E aí, aula que vem, então, a gente vai voltar e olhar uns probleminhas de ADPs não lineares, e a aiconal, para aprender a resolvê-la pelas condições características, e vai resolver a aiconal, até se não me falha a memória, o primeiro exemplo é com um dado pontual, é tipo, ver se estiver num ponto, não é nem uma função, é como se fosse uma função, mas se estiver num ponto, como é que emana a informação? E dali a gente vai ver que sai um cone. Por quê? A gente já viu meio que, de certa maneira, o cone, que é o quê? De um ponto, em cada fatia no tempo, tem um raio maior, que é onde as fases vão estar. Bem, enfim, daqui a pouco eu falei que ia acabar na hora, já não vou acabar na hora, né? Se eu começar a contar a aula da semana que vem. Tá? Então, até semana que vem.